Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre a introdução à linguagem Assembly e também sobre a linguagem de máquina, que é o que a gente vai falar no final. Tá? Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre os pinos de entrada e saídas digitais do microcontrolador Atmega 328. Tá? Os registradores responsáveis pelos pinos de I/O, né, de entrada e saída do microcontrolador, são esses três registradores aqui. O DDR-X, onde X é uma das portas, B, C ou D. O port, né, port X, que é o port B, C ou D. E o registrador PIN, tá? Também B, C ou D. O que faz o registrador DDR-X? Tá? É o registrador de direção. Ele é usado para definir se os pinos do port X são entrada ou saída. Quando o bit específico tiver o valor 0, então aquele pino ele é entrada. Quando tiver 1, então ele é saída. Tá? O segundo registrador é o port. Tá? Então vai existir o port o B, port C, port D. Tá? É um registrador de dados usado para escrever nos pinos do port X. Então, é este registrador que nós vamos escrever para que a gente imponha um determinado valor, né? Vamos impor um determinado valor no pino. Então, se a gente quer que um pino apresente nível lógico baixo, então nós vamos, através deste registrador, colocar o valor 0, por exemplo. Se a gente quer que um determinado pino apresente nível lógico alto, nós vamos colocar no bit específico o valor 1, certo? Então, ele nós controlamos o valor do pino. E por último, nós temos o registrador PIN, tá? Que é o registrador de entrada. Ele é usado para ler o conteúdo dos pinos do port. Então, quando nós queremos ler o valor de um pino, nós vamos aqui ao registrador PIN, tá? Ou seja, quando nós tivermos uma entrada digital, né, um sinal digital entrando em um dos pinos do port, né, uma das portas, tá? Nós vamos fazer a leitura daquele nível lógico que está entrando através deste registrador PIN. Tá? Aqui ao lado, nós temos um diagrama de bloco bem simplificado, tá? Que foi retirado do datasheet do microcontrolador, de como que é a saída, tá certo? Ou o pino, na verdade, tá? A saída ou entrada, né, do sinal daquele determinado pino. Este retângulo aqui representa um determinado pino. Percebo que este pino no microcontrolador, o mais comum é que ele possa ter o comportamento tanto como entrada de sinal quanto saída, tá certo? E ele possui aqui esses dois diodos que servem como uma proteção, né, leve para que não tenha uma entrada aqui de sinal nem muito acima do VCC, nem muito abaixo do GND, certo? É uma proteção bem básica. Aqui é uma capacitância que informa a capacitância do pino, certo? Então, aquele pino ele vai possuir uma determinada capacitância. Isso aí é relevante, principalmente quando está trabalhando com frequências mais elevadas, tá certo? E o principal que eu quero mostrar aqui dessa figura, tá? É que existe aqui um resistor de pull-up, que ele pode ser ligado ou desligado através deste transistor. Tá? E este transistor aqui, ele também é controlado por um dos registradores, como nós vamos ver. Tá? Então, existe a possibilidade de eu utilizar já um registrador de pull-up interno do microcontrolador. Isso vale para todos os pinos de entrada e saída digitais do microcontrolador do Atmega, certo? Aqui nós temos então uma tabela, tá? Onde nós temos aqui os três registradores que nós comentamos, né? O DDX, o port, tá? Na verdade, nós temos o DDX, o port e o bit POD, tá certo? Aqui nós não colocamos o registrador PIN, que é feito para realizar a leitura, tá? Então, esse bit aqui, o POD, o que ele é? Tá? Esse POD ele é um registrador, é um bit
tá? Neste registrador MCU-CR, tá certo? Que quando este bit está em nível lógico 1, os PUAP em todos os portos estão desabilitados. Ou seja, eu posso desabilitar todos os PUAP colocando este bit, tá? PUD, que pertence a este registrador, o MCU-CR, em nível lógico alto. Tá? O comum, assim, no nosso dia a dia, nós deixamos normalmente esse bit em nível lógico baixo, de forma que os registradores, de forma que os pinos fiquem com a possibilidade de nós ligarmos os resistores de pull-up. Tá? Nota que isso aqui ele habilita ou desabilita de forma geral, tá certo? Para cada porta existe a possibilidade de nós habilitarmos ou desabilitarmos individualmente aquele resistor. Então vamos à primeira situação aqui. Quando nós temos o DDX em 0, o porte X em 0, tá? E o bit PUD de forma irrelevante, tanto faz, né? Se 0 ou 1, nós temos uma configuração do pino de entrada e o PUAP não está habilitado. Neste caso, nós podemos dizer que aquele pino se encontra em alta impedância, tá? Que é justamente quando eu quero, é um comum essa configuração aqui, que é quando eu quero ler um sinal digital que está entrando naquele determinado pino, tá certo? A outra configuração, a segunda, é quando nós temos no DDX o valor 0, no porte X o valor 1, o PUD está em 0, tá certo? Ou seja, existe a possibilidade aqui de eu habilitar, né, os PUAP. Tá? Neste caso aqui, eu tenho uma entrada de sinal, assim como o anterior. Tá? Neste caso agora, eu tenho o PUAP habilitado. Tá certo? Então, essa aqui, se vocês perceberem, é a única aqui nesta tabela que o PUAP está dito sim. Né? Então, quando nós quisermos habilitar o resistor de PUAP daquela determinada porta, tá? Nós temos que colocá-la, né, configurá-la, né, daquele pino, na verdade, nós temos que configurar o pino desta maneira, certo? Então, o pino PXN irá fornecer corrente se externamente for colocado em nível lógico 0. O que significa? Significa que, como existe um resistor ligando aquele pino ao VCC, que é justamente o PUAP, se eu colocar um nível lógico baixo naquele pino, ele vai ser capaz de fornecer corrente, tá certo? É uma corrente pequena, mas é capaz de fornecer corrente. E notem que isso é diferente do anterior, onde ele está em alta impedância, tá? Entendam a alta impedância como uma resistência muito elevada, certo? Vamos para o terceiro caso, onde o DDX é 0, o porte X é 1 e o PUD é 1. Neste caso aqui, eu tenho uma entrada, tá certo? Lembrando que quem está definindo a entrada é o porte, é o registrador DDX, tá certo? Daí ser uma entrada. E o PUAP está desabilitado justamente por conta aqui do bit PUD que está em nível lógico alto. Então, eu tenho uma entrada então se comportando em alta impedância. Tá? Então, o DDX agora, nível lógico alto, né? Vai ser 1. Então, agora eu vou ter um pino de saída. Tá? De tal forma que quando o porte TX, o porte, né? O valor for 0, independente do PUD, tá? Do bit PUD, eu tenho uma saída, tá? E o PUAP está desabilitado. E neste caso aqui, nós temos uma saída em nível lógico baixo, ou em 0, que é capaz de drenar a corrente. Tá certo? E o último caso, quando nós temos o DDX em 1, ou seja, saída, o porte em 1 também, independente do PUD, nós vamos ter uma saída, tá? Com PUAP desabilitado, e neste caso nós temos um pino com saída em nível lógico alto, que é capaz de fornecer uma corrente. Tá? Então, essas duas opções aqui
são as que normalmente a gente trabalha com os pinos, que é justamente um pino na condição de saída, onde nós queremos colocar um pino em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, certo? Então, essas duas saídas aqui são, essas duas opções aqui são muito comuns quando você trabalha com pino também. Vamos aqui a um exemplo bem simples de como é que nós podemos configurar um determinado pino com nível lógico alto. Então, imagine o seguinte, nós temos um microcontrolador, o Atmega 328, nós queremos ligar um LED através do pino PB5. Tá? Esse pino PB5, para quem não lembra, ele é justamente o que no Arduino Uno está ligado a um LED. Tá? De tal forma que, se você quiser testar no Arduino Uno, você não precisa conectar externamente um LED, porque ele já existe na própria placa previsto esse LED ligado ao PB5. Tá? Tá, e o que nós precisamos fazer então para colocar este pino em nível lógico alto? Tá? Então nós vamos precisar aqui dos registradores, o DDR-B e o porte B, tá certo? Que são justamente os dois registradores que controlam a direção e o sinal que nós vamos impor na porta B, tá certo? Cada um dos bits é controlado individualmente pelos bits destes dois registradores, tá certo? Isso que nós vamos trabalhar com esses bits aqui. E para as instruções para trabalhar com esses registradores vão ser essas duas instruções aqui, Alt e LDI, tá? Então, o LDI nós já conhecemos, que é capaz de carregar um valor em um determinado registrador, então o valor do carro vai para o registrador D, RD, tá? E o comando instrução 9, nós estamos vendo essa instrução Alt aqui, que ela escreve no registrador de saída. Então, o valor aqui em RD, que é o em RD, ele vai ir para o valor em RD, vai para o registrador P, certo? Então, vamos escrever então o nosso código. Vamos iniciar atribuindo o valor 20 no registrador R16, utilizando a instrução LDI, tá? Mas por que o valor 20? Lembrando que aqui está em hexadecimal. 20, se nós formos observar em binário, é esta sequência de zeros e uns, onde nós percebemos que aqui o sexto bit, né, que é o bit de número 5, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele possui o valor 1, certo? Depois, nós vamos pegar o valor que está em R16, que é esta sequência binária, e colocar no registrador DDR-B. Com isso, nós ativamos, né, ou acionamos esse bit 5 do DDB5, certo? Então, nós estamos com isso informando ao microcontrolador que nós queremos esse bit como um bit de saída, né? Um pino de saída, na verdade. Tá? Então, o processador, o microcontrolador já sabe que é a saída, nós precisamos apenas agora colocá-lo em nível lógico alto. Nós vamos fazer isso através do registrador porte B. Nós vamos pegar o mesmo valor armazenado em R16 e atribuir ao porte B. Então, aqui está o registrador porte B. Tá? Vamos, então, colocar o valor 5 aqui no bit, ou colocar o valor 1 no bit 5. Tá? E com isso, o nosso LED irá acender. Tá? Depois, ele vai ficar aqui num loop infinito para que o processamento fique parado aqui nesse loop. Então, esse circuito, esse código simples, ele serve só para mostrar que como é que eu posso acionar um bit no nosso microcontrolador Atmega 328. Vamos então executá-lo aqui. Deixa eu colocar aqui no Atmel Studio. Tá? Ele já está aqui, o código, onde nós vamos trabalhar com o DDR-B e o porte B, como nós já vimos. Tá? Eu vou aqui compilar e depois eu já deixei pronto aqui no Proteus fazer a simulação. Tá? Então, por enquanto, quero que vocês observem só que o LED
e o resistor que estão ligados aqui no pino PB5, tá certo? Então, eu devo indicar aqui no Proteus aonde está o código, tá? Então, nós vamos aqui carregar o código que foi gerado pelo HTML Studio, que é um código de extensão .exe, certo? E esse código que irá ser executado. Então, aqui está nossa simulação, tá ok? Vou iniciar a simulação e aí nós temos então o LED aceso. O LED é só isso mesmo, o código é só para acender o LED, tá certo? Vamos agora verificar como é que nós podemos acionar este LED utilizando esta chave, certo? Neste circuito aqui, nós vamos observar que a chave está na mesma porta, né, que a porta B, mas no pino 2, PB2, tá? Este vai ser o nosso próximo exemplo. Então, acionamos o LED. Antes de passar para o exemplo utilizando a chave, eu vou apresentar só mais duas instruções que pode ser muito útil também quando a gente quer trabalhar só com um bit específico, tá? Olha só, aqui neste exemplo que nós acabamos de ver, para acionar apenas esse bit aqui, né, o bit 5 do registrador DDR-B e também do registrador port B, nós utilizamos um byte completo, tá? Da forma que nós queríamos, onde nós colocamos 0 nos demais bits e 1 apenas no 5, que é aquele que nós queremos acionar, certo? Contudo, existe a possibilidade de nós trabalharmos com essas instruções aqui previstas no microcontrolador, SBI e o CBI. O que elas fazem, essas instruções? O SBI ativa o bit no registrador de I/O. Então, eu posso ativar um bit específico apenas, que é o que a gente fez no exemplo. E o C, né, CBI, limpa o bit do registrador de I/O. Como é que ficaria, então, o código utilizando essas instruções, né? Perceba que ficariam bem simples, ó. Eu utilizaria aqui a instrução SBI, tá, que é para ativar o bit. Digo aqui qual é o registrador que eu quero utilizar, né, que a gente vai trabalhar, que no caso é o DDR-B, e digo qual é o bit que eu quero ativar. Pronto, com essa instrução, ele ativa este bit aqui. Já para ativar o bit do porte B, né, novamente, SBI, o registrador porte B, e vamos ativar o bit de número 5. Então está aqui, bit de número 5 do porte B ativado. Certo? Então, às vezes, quando eu não quero mexer, né, não sei o que tem nos outros registradores, ou nos outros bits do registrador, tá? E quero trabalhar apenas com um bit, seja ele acionando, né, ou tornando ele nível lógico alto ou nível lógico baixo, é mais fácil eu trabalhar com essas instruções do set, né, que é o SBI, ou do clear, que é o CBI, para ativar ou desativar um determinado bit. Tá? Aí com isso ele não interfere, né, nos demais bits dos registradores. Tá? Então, mais duas instruções aí para nós aprender. Vamos então para o exemplo que eu falei. Né? Nós temos agora o LED ligado no mesmo pino, que é o pino PB5, e agora nós temos uma chave ligada no pino PB2. Percebo que para esta chave eu faço uso de um pull-up externo, tá certo? Eu não estou fazendo uso daquele pull-up interno do microcontrolador. Qual é a função desse pull-up aqui? Quando a chave estiver aberta, ele assegura que o pino PB2 tenha o nível lógico alto, que é o VCC, tá certo? Quando essa chave fecha, tá? Por essa chave ser um curto-circuito, ela vai impor então vai impor ao pino PB2 o nível lógico baixo, que é o nosso terra. Ou seja, chave fechada, nível lógico baixo. Chave aberta, nível lógico alto. Certo? Vamos então aos pinos aos registradores que nos interessa para fazer essa funcionalidade. Quais são? Né?
vamos lá, o registrador PIN-B, que é justamente onde eu faço a leitura da chave da porta B, certo? Nós temos o DDR-B, que é justamente para nós configurarmos o pino de saída, né? O PB5. Os dois, na verdade, né? Eu tenho que configurar o PB2 como entrada e o PB5 como saída, tá? E por último, o porte B, esse registrador porte B, que é o que nos vai permitir alterar o valor aqui do PB5, fazendo o LED acender ou apagar, tá certo? E quais são, dentro desses registradores, os bits que nos interessam, tá certo? Vai ser aqui no PIN B o PIN B2, né, que é o bit 2 do PIN B, que é justamente para nós realizarmos a leitura do PB2, certo? Já no registrador DDR, vai nos interessar o DDB5 e o DDB2, que é justamente nós vamos colocar o DDB2 como um pino de entrada e o DDB5 como um pino de saída. Tá? E por último, o porte B, que é justamente onde nós vamos informar qual deve ser o nível lógico do pino PB5. Tá? Sabendo disso, podemos então construir o código que nós vamos ler a chave e acionar o LED em função da chave. Tá? Então vamos lá. CBI. A instrução CBI, ela coloca em nível lógico baixo o que? O DDRB bit 2. Então, DDRB bit 2, aqui é ele, tá? Então, eu estou dizendo então que nós vamos ter uma entrada no pino PB2, tá? Depois, o SBI DDRB bit 5, que é justamente este bit aqui. Estou dizendo ao microcontrolador que este pino será saída, tá certo? E aí vamos para a próxima instrução. Nós vamos fazer uso dessa instrução aqui, SBIC, PIN B2. O que faz essa instrução aqui? Ele vai testar o bit 2, aqui é o bit 2, do registrador PIN B, certo? É isso que faz essa instrução. Tá? Se esse botão, ele vai testar, verificar se aquele botão está pressionado. Se o botão não estiver pressionado, essa instrução RJMP, tá? Ele vai fazer um salto, né? Ele vai executar a instrução a partir aqui desse rótulo aqui solto, certo? Então ele salta para essa instrução aqui abaixo do rótulo solto, tá? Se o botão estiver pressionado, no caso de sim, ele vai saltar aqui para a instrução abaixo do rótulo press, aqui que eu coloquei, tá certo? Então essa instrução ela vai testar o bit 2 do registrador PIN B, tá? Então vamos considerar aqui que o botão esteja solto, tá certo? O botão está solto. O que ele vai fazer? Se o botão está solto, né, ele não está pressionado, então nós percebemos que ele vai estar o quê? Com nível lógico alto, tá certo? Então vamos lá. Com o botão solto, ele vai usar a instrução CBI, tá certo? E CBI, lembrando que o C é do clear, né? Então ele vai apagar o que? O bit 5 do porte B, ó. Bit 5 do porte B, tá? Com isso, ele vai apagar o LED. Ou seja, quando o botão não estiver pressionado, o LED deve ser apagado, tá? E aí, RJMP, ele volta aqui para o loop, tá? E quando o botão estiver pressionado, tá certo? O que vai acontecer? Nós vamos utilizar a instrução SBI, é justamente o S de 7, né? Ele vai colocar o bit 5 do porte B, aqui o bit 5 do porte B, em nível lógico alto, tá? Com isso, o LED vai acender.
e depois ele retorna então para o loop. Tá? Então perceba que é um código bem simples, tá? Tudo que ele faz é acionar um LED através ou em função de uma chave externa, tá? Vamos executar esse nosso código aqui no Proteus, verificar se ele vai funcionar. Pronto, eu vou aproveitar o mesmo projeto, tá, do Proteus, para a gente não perder tempo, e vou colar aqui o código que nós acabamos de estudar, tá? Eu copiei do slide aqui para o Proteus, ou para o Atmel Studio, tá? Então, salvar, vou compilar, build, pronto, ok. Percebo que quem está gerando, quem está compilando e gerando aquele arquivo X é o Atmel Studio, tá certo? E no Proteus ele vai simular aquele código, deixa eu parar aqui, ele vai simular então aquele código que nós executamos e compilamos no Atmel Studio, tá? Então, não precisaria fazer novamente isso aqui, tá? Porque nós aproveitamos o mesmo projeto, tá? Mas eu vou fazer para vocês lembrarem, nós temos que indicar aqui no Proteus, qual é o arquivo que nós temos que executar na simulação, tá? Pronto, carregado o código, vamos para o play, LED apagado, chave aberta, LED apagado. Vamos pressionar a chave e aí o LED acende, certo? Então, soltando a chave ou o botão, o LED apaga, tá? Que é isso que o nosso código faz, tá certo? Vamos então para mais um exemplo do uso daqui das portas de entrada e saída digitais. O próximo exemplo, né, é um exemplo bem simples, que eu acho que todo mundo já fez no Arduino, né, que é o pisca-LED, certo? Eu coloquei aqui um fluxograma de mais ou menos como é que vai funcionar esse pisca-LED, tá? Para a gente poder entender o código depois. Então, a gente inicia aqui o pisca-LED, nosso código. Nós vamos fazer as devidas inicializações, que é justamente fazer configuração de pino, né, de saída, no caso, para o LED piscar, certo? E aí é bem simples o nosso fluxograma. Nós vamos ligar o LED, vamos dar um atraso, tá? Esse atraso aqui vai ser a chamada de uma função atraso, tá? E aí ele desliga o LED e executa novamente o atraso. O mesmo atraso, a mesma função que foi chamada aqui, vai ser chamada novamente. E aí depois ele volta, liga o LED, atraso, liga o LED, atraso. Essa função de atraso aqui é necessária, porque se o LED piscar muito rapidamente, nós não vamos conseguir perceber se esse LED está realmente piscando. Nós vamos apenas ver um LED aceso. Tá? Nós não vamos ser capazes de perceber. Então nós vamos criar então essa função de atraso, tá certo? E o algoritmo aqui dessa função é mostrado aqui nesse segundo fluxograma. Então entendo que este fluxograma ele é chamado aqui nessas funções aqui atraso no fluxograma principal, tá certo? Como é que ele funciona? Nós vamos carregar um registrador que foi utilizado aqui, o R19, com o valor 2, tá certo? Na verdade, nós vamos fazer algumas inicializações aqui de outros registradores, tá? Inclusive do R17 e R18, tá? Nós vamos iniciar. E aí ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai subtrair o R17 de 1, vai decrementar, tá? Então ele vai decrementar o R17 e aí ele pergunta aqui, o R17 é igual a 0? Se não, ele volta e vai ficar neste loop aqui, decrementando, tá? De tal forma que num determinado momento o R17 vai ser 0. Tá? Naquele momento, quando ele fizer o teste aqui, o R17, que é igual a 0, a condição vai ser sim, e aí ele passa a decrementar o R18 a cada ciclo, tá certo? Então ele decrementa o R18, testa o R18 se é igual a 0,
Se o R18 não for igual a zero, percebo que ele volta e faz novamente o decremento do R17. Então, R17, quando ele voltar a ser zero, o R18 é decrementado. E aí a mesma lógica vai seguir, né? De tal forma que quando o R18 for igual a zero, ele vai decrementar o R19. Tá? E aí quando o R19 for decrementado, ele testa o R19, se ele é igual a zero. Se não for igual a zero, ele volta para o loop aqui para ficar decrementando o R17, depois o R18, finalmente o R19. De tal forma que quando o R19 for igual a zero, e aí ele retorna aqui para a função principal. Então, na verdade, esse código aqui é um código que o processador, o microcontrolador, não está fazendo nada, exceto decrementando esses registradores para passar o tempo, tá certo? Ele serve para o nosso pisca-LED, porque a gente só quer isso mesmo, né? Entre o acender e o apagar de um LED, a gente só quer esperar um tempo, tá certo? Mas eu diria assim que esse código ele não é nada eficiente se o processador tivesse que fazer outras coisas também, tá certo? Como aqui é só para piscar o LED, tudo tranquilo, tá? Ele vai ficar contando aí sem fazer outra atividade. Então vamos então primeiro ver o código do atraso, como é que ele foi feito, tá? Então o código do atraso está aqui, primeiro as inicializações do registrador. Então o R17 é atribuído o valor 0, o R18 valor 0, o R19 valor 2, tá certo? E aí, feitas as inicializações, nós vamos então para a instrução. Essa instrução DEC, né, DEC R17, é justamente para fazer o decremento do R17, que começou com o valor 0. Então perceba o seguinte, ó, o valor que começou, foi inicializado o R17 é 0. Tá? Como nós temos um microcontrolador de 8 bits, se ele está a 0 e eu decrementei 1, então o resultado desse decremento vai ser o quê? Vai ser qual o valor? 255. Tá? Então, após essa instrução, o valor do R17 será 255. E aqui ele testa, tá? Que é o BRNE, essa instrução, tá? Que enquanto o R17 for maior que 0, fica decrementando o R17. Então perceba que quando ele foi fazer esse primeiro teste aqui, o R17 valia 255. Tá? Apesar de ele ter ser inicializado com 0, ele decrementou 1, foi para 255. Tá? Então ele vai ficar nesse loop aqui 256 vezes, né? Decrementando, até ele atingir o valor 0. Quando ele atingir o valor 0, ele passa a decrementar o R18. Perceba que o R18 é a mesma situação, começou com 0, tá? Decrementou a primeira vez, então o primeiro teste do R18 será 255. Tá? Só que, quando ele fez o teste do R18 e ele não é 0, ele vai voltar para cá, tá? Ali está rotulado aqui, volta. De tal forma que ele vai ter que decrementar novamente 256 vezes o R17 para decrementar mais uma vez o R18. Tá? E aí, quando o R18 atingir o valor 0, ele vai finalmente decrementar o R19. Tá? E o R19 começou com o valor 2. Então, ele vai ter o valor 1 após essa instrução DEC R19. E aí, finalmente, ele testa, né? Quanto o R19 for maior que 0, ele vai para a volta. Então, como não vai ser 1, ou como não vai ser 0, ele volta para cá, fazendo novamente. Ele vai decrementar 256 vezes o R17, vezes 256 vezes o R18, até decrementar novamente o R19. Ao final de todos esses decrementos, né, quando todos eles forem 0, o R19 for 0, e aí ele retorna da função. Então, vamos para a função principal. Tá? Nós temos aqui, vou chamar aqui de LED, o PB5. Tá? Então, no nosso código,
LED é substituído por PB5 na programação, tá? Essa instrução aqui é para o nosso compilador, para dizer que o endereço inicial de escrita do código é o valor 00000, tá certo? A gente não estava utilizando essa instrução, porque o normal é começar no valor 0, tá certo? Mas estejam cientes que eu posso indicar ao compilador um outro valor para iniciar o meu código, tá certo? Mas tenham cuidado, porque o normal, quando a gente reseta o microcontrolador, é ele começar justamente nesse endereço 000, tá? E aí vamos para o início do nosso código. Tá? Nós vamos atribuir o valor FF ao R16, tá? Então carrega R16 com FF. Vamos carregar o valor de R16 no registrador DDRB. Com isso, olha, configura os pinos do porte B como saída. Neste momento, todos os pinos, tá, do porte B passaram a ser saídas, tá certo? Isso aqui não é uma boa prática, mas não vou comentar agora, mas ficou bem simples a gente fazer o nosso código, tá? O que não é uma boa prática? Eu colocar tudo como saída, tá certo? Todos os pinos como saída, mesmo que eu não for utilizar. O melhor é que os pinos que eu não for utilizar eu deixe como entrada mesmo. Mas vamos lá para o nosso código. Então, o código principal, né? Então, SBI, que é o que vai setar, né? Que vai colocar o valor 1 no PB5 aqui do porte B. Tá? Então, ele acende o LED, coloca o pino PB5 em 5 volts. Aí ele chama a função atraso, é justamente aquela função que nós vimos no slide anterior, tá aqui, que é o nosso atraso, tá? Então chama a função, né, ou subrotina. Depois a instrução CBI, né, que é o clear do PB5 porte B. Então ele apaga o LED, tá? Coloca o pino PB5 em 0 volts. Chama novamente a função de atraso, que nós já vimos, e aqui RJMP ele volta aqui para a função principal. Então ele vai ficar nesse loop infinito, tá? Acendendo e apagando o bit, acendendo e apagando o bit. Então esse é o pisca LED em assembly para o nosso registrador, para o nosso microcontrolador ATmega 328, tá? Vamos então aproveitar aquele mesmo projeto que nós já temos no ATmega Studio e vamos executar esse código aí. Estou aproveitando o código do slide, tá certo? Então, tá aqui. O atraso. Tá aí o nosso código. Deixa eu diminuir aqui para ver se dá para vocês verem todo. Tá aí o nosso código. Tá? Vamos salvar. Vamos compilar. Deu OK. Tá? E vamos para o Proteus. Tá? Ver se ele vai executar. Perceba que aqui ele já está tudo configurado para pegar aquele mesmo arquivo .exe, tá? Deixa eu executar aqui e ver se funciona. Então tá aí o nosso LED piscando, tá certo? Logicamente que a frequência aqui na simulação ela não é igual à frequência do que estaria num LED montado realmente no circuito com protoboard, tá? Eu já percebi isso, que não são iguais. Tá? Mas se eu quiser aumentar essa frequência aqui, aumentar não, vamos diminuir essa frequência, tá? Vamos diminuir. Deixa eu parar aqui. Eu vou voltar aqui no ATmega Studio. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui na função de atraso, em vez de 2, eu vou colocar 0. Tá? Então, eu estou multiplicando por 8. Tá? Bora verificar se na simulação ele responde a esta mudança. Teoricamente, é para o LED piscar mais lentamente. Tá?
Como eu já disse, eu já percebi que na simulação ele não corresponde exatamente ao real quando a gente trabalha com o tempo. Mudei, compilei, vamos aqui. Então pronto, olha, respondeu a simulação piscando bem mais lentamente. O que foi que eu fiz lá? Eu mandei ele contar mais vezes, ou decrementar, na verdade, mais vezes, o que estava armazenado no registrador R19, tá? Então o R19, em cada vez que ele precisa ser decrementado, ele vai ter que decrementar 256 vezes, 256 vezes os outros registradores, tá? Então, ele é o que dá mais, faz com que ele mais influencia no nosso tempo, certo? Então, com isso, eu vou encerrar esta aula e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar o contador de endereço e o ponteiro de pilha, certo? Nós vamos ver na próxima aula. Tá? Obrigado.